Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Que bom podermos nos encontrar novamente nessa quarta live beneficente em prol da Fraternidade Sem Fronteiras. Essa organização que há 11 anos tem levado auxílio a muitos corações, dando dignidade à criatura humana, tanto aqui no Brasil quanto na África. Os nossos encontros virtuais estão sendo feitos em uma série, onde estamos tratando a respeito de Jesus e os seus apóstolos. Em cada encontro, falamos a respeito de um desses seguidores de Jesus. Já falamos sobre o André, o apóstolo da alegria, Simão Pedro, o apóstolo da liderança, Tiago Maior, o apóstolo da energia. E todas essas palestras, esses encontros, são disponíveis em nosso canal. Basta você acessar a playlist e lá encontrará todos os nossos encontros anteriores. Você pode também compartilhar com os amigos para que possam participar junto conosco. A nossa live, conforme nós dissemos, ela também tem o objetivo de arrecadar fundos para a Fraternidade Sem Fronteiras. Se você ainda não conhece a instituição, essa ONG, acesse o site. Está aparecendo aqui o site no nosso vídeo. Oportunamente, você entra pelas redes sociais para poder conhecer um pouco mais do trabalho que é realizado. No site tem todas as atividades, as maneiras de auxiliar a instituição. Mas aqui, também por meio da nossa live, está aparecendo aqui na tela o QR Code, onde você pode acessar o link e fazer a sua doação. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai abrir então a tela e você segue todo o procedimento. Algumas pessoas têm nos dito que têm tido dificuldade de fazer esta doação por meio do PayPal, por meio desse link. Então você pode também fazer as doações depositando nas contas da Fraternidade Sem Fronteiras, usando o Pix, que é o CNPJ da instituição, e todas essas informações estão disponíveis no nosso chat ao vivo. Basta entrar no chat, nos acompanhar aí, trazer também a sua fala, a sua participação. E no chat você pode ter a informação de todas as contas da fraternidade e dar a sua contribuição. Todo valor é bem-vindo, auxiliando-nos a poder realizar este trabalho que auxilia muito mais a nós mesmos do que aos outros. Nestes encontros virtuais, antes da nossa palestra, nós sempre temos trazido um vídeo falando a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras. E hoje nós vamos ter um pequeno vídeo com a participação do presidente e fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, que é o Wagner Moura. Nesse vídeo ele fala um pouquinho das atividades realizadas pela instituição e as maneiras que temos para poder auxiliar. Confiram comigo. Vamos juntos conhecer um pouco mais da Fraternidade Sem Fronteiras. O que você quer fazer? Eu acho que Deus espera da gente é que a gente exerça a nossa humanidade. E se você consegue exercitar essa humanidade dando banho nas pessoas na rua, se isso te identifica, então faça isso, né? Se você quer exercitar a sua humanidade fazendo com muito carinho, com caderninhos, né? Livrinhos, caderninhos e construindo capinhas de amor, né? Para ir para nossas crianças, ou se você quer fazer bonequinhas, né? Com tanto amor, com tanto carinho, você vai fazer vestidinhos, se você vai fazer um evento, seja lá qual for, você precisa colocar amor. Um exemplo disso é o próprio padrinhamento. Imagina,
Uma pessoa que doa, são milhares de pessoas que doam R$50 e que faz uma transformação que todo mundo está vendo, né? Precisa fazer grandes coisas, mas esses R$50 com amor, com dedicação, com energia, está mudando muitas realidades. E olha, você imagina, nós temos 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Que 1 bilhão de pessoas pudessem fazer isso. Olha a transformação que a gente faria no mundo, né? Então a força do coletivo, a força do um, como diz o livro do nosso querido Trigueiro, né? Essa uma pessoa, você que está aí, você é capaz de transformar muitas realidades, né? Dentro da sua casa, da sua comunidade, e você é capaz de transformar o mundo. Depois desse vídeo tão elucidativo, tão informativo que nosso querido Wagner nos trouxe, nós queríamos agora convidar os nossos amigos internautas para que nós pudéssemos nos preparar para fazer uma viagem no tempo em torno da vida de João, o apóstolo amado de Jesus. Diferentemente dos nossos outros encontros virtuais, hoje a nossa prece de abertura, o nosso momento de entrelaçamento com as vibrações do mais alto, se fará com uma poesia de Charles Alexandre Simões Pires, que hoje será passada agora no início do nosso encontro, falando a respeito da vida de João. A poesia inspirada pelo Espírito Maria Dolores se chama Discípulo Amado. Vamos então elevar os nossos pensamentos e os nossos corações juntamente com essa poesia e as imagens que vamos ver em torno do texto que foi trazido pela poetisa Maria Dolores. Vamos lá. Discípulo amado, João é a canção de Deus que ecoou na Palestina, qual lírio de luz safirina, semeando a libertação. Cruzar a estrada do Mestre, quando ainda rapazote, passando em nome do Pai, os reveses de toda sorte. No mar de Cafarnaum, o meigo convite ouvira, quereis participar comigo das boas novas de alegria? O sim foi um sorriso, no peito intensa euforia. Jesus era preciso na escola da companhia. Ali estava o apóstolo, fiel a toda prova, doaria os maiores óbulos nas páginas da Boa Nova. Ao ponto do Cristo dizer: este não provará da dor, é meu discípulo amado, já demonstrou o seu amor. João vivia no templo, adorava ir à sinagoga, passava ali muito tempo, ensinava aos homens de toga. Buscava o caminho do meio, retiro e a meditação, e o Mestre trouxe-lhe o freio para o bem de sua missão. Cristo o havia chamado a levar a mensagem do amor, convivendo lado a lado, à direita do excelso pastor. Onde João estivesse, emanava o amor de Jesus, esparzia sobre a messe pura fé em fímbrias de luz. Encontrou-se belo dia com Janjão louco, enfermo de rebeldia, agredia por muito pouco. E diante da multidão, o jovem franzino e fraco, com olhar de compaixão, deixou o homem curado. Ele via por trás o apóstolo, a face do mestre dos mestres, a sorrir-lhe com bondade em resposta às suas preces. João escutava atento cada ensino do rabi e no dia do sofrimento era o único que estava ali. Segurava as mãos de Maria, ligada aos pensamentos,
do mestre em agonia, disposto ao enfrentamento. Ouviu da boca do amigo o imortal estribilho: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Saía então a pregar, mas não descuidou de Maria. Mais tarde voltou para buscar Inácio de Antioquia. Por decisão do império, deveria viver isolado. Para calar o seu ministério, em Pátimos foi exilado. Mas onde João estivesse, nada ficava triste. Enquanto o tempo passava, escrevia o Apocalipse. E convertia os soldados, ouvido até pelos peixes, falanges de anjos alados visitavam João em feixes. Em tacho de azeite quente, jogaram o corpo de João. Para espanto daquela gente, não sofrera nenhum arranhão. Converteu os soldados romanos, que o soltaram dizendo do risco: é preciso trocar o nome, e João virou o pai Francisco. E de volta à cidade de Éfeso, escreveu o quarto evangelho, entre letras vivas de luz, a dizer que o princípio era o verbo. No fim, ia a igreja simples, carregado pela humilde grei, dizia o apóstolo amado: amai como eu vos amei. Com este poder de síntese do Espírito Maria Dolores, essa poesia, discípulo amado, nós já conseguimos visualizar um pouco a respeito deste espírito missionário que foi João. João, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Zebedeu e Maria Salomé, irmão de Tiago, aquele que ficou conhecido como Tiago Maior por causa da sua estatura. Salomé, conforme nós já vimos no nosso último encontro virtual, era irmã de Maria. Portanto, os irmãos Tiago e João eram primos de Jesus. O nome João, ele significa Jeová é cheio de graças, ou Jeová é misericordioso. Ele teve a possibilidade de nascer em um lar de fé. Era o filho mais jovem, Tiago era mais velho do que ele. Salomé e Zebedeu pôde educar os seus filhos nos preceitos judaicos. Sempre João escutava sua mãe contar as histórias dos profetas e escutava com muita atenção. Assentava-se no colo da mãe e viajava com ela nas histórias contadas acerca daqueles grandes homens que antecederam, que fizeram parte da história do povo hebreu, que falavam inclusive a respeito da vinda do Messias. Ele adorava Jerusalém. Muitas vezes, João, quando visitava aquela cidade juntamente com a sua família, passava horas e horas dentro dos templos, das sinagogas, especialmente no Templo de Jerusalém. Ele podia sentir no ar aquelas vibrações que envolvia todos os corações. Há uma história muito peculiar de João, quando ainda era criança, ao visitar o Templo de Jerusalém. Ele estava assentado, fazendo as suas orações, ainda meninote, fazendo a sua vinculação com Deus, conforme havia aprendido com a sua mãe, quando um sacerdote chamado Aziacar aproximou-se do menino para poder repreendê-lo. O sacerdote dizia que era a hora imprópria, advertindo que ele não poderia estar ali. Meu filho, dizia Aziacar, aqui é uma casa de Deus. É bom que não fiques muito tempo dentro dela, para que não venhas inclusive esquecer
do teu dever para com seus pais, para com a tua casa. João, que era uma criança muito adorável, com uma fala muito tranquila, portador de uma inocência, olhou nos olhos do sacerdote e disse: Doutor, eu sei que esse ambiente ele precisa ser respeitado por todos nós. E isso eu faço com muita alegria. Tenho aprendido com os meus pais o valor de uma sinagoga. Mas quanto às minhas obrigações, com a minha casa, com os meus pais, não se preocupe. Elas não são atrapalhadas, porque eu não sou daqui. Eu sou de Cafarnaum. Vivo ali com a minha família. Estamos eu e minha mãe visitando este santuário para agradecer a Deus pelo amor que temos recebido por parte da sua misericórdia. E isto é errado? É errado, meu Senhor, eu estar aqui para adorar aquele que é o nosso Pai? Naquele instante, o sacerdote emudeceu diante da sabedoria daquela criança e logo afastou-se, deixando João imerso na sua meditação, na sua oração. Esse menino, à medida que crescia, ele se desenvolvia não apenas no tamanho físico, mas também nas virtudes, sempre buscando exemplificar aquilo que tanto aprendia junto da sua família. Agora, ele já estava na adolescência. Começou a trabalhar com seu pai Zebedeu, aprendendo o ofício de pescador. Como Tiago, seu irmão, seu pai e tantos outros que residiam ali em Cafarnaum, João era pescador, mas ele não era dado muito à pesca. Ele amava a natureza de forma extraordinária, mas ele enxergava os peixes como seres vivos, com o mesmo direito de viver, caso o homem não lhe tirasse a vida. Ele gostava de contemplar ali a beleza das águas calmas do mar da Galileia, do rio Jordão. Amava as plantas, tinha carinho com os animais. E nessa busca da natureza, ele começou a entender as línguas de todos os reinos. Ele sentia o pulsar da criação, da natureza, tinha uma profunda ligação com aquele mundo à sua volta. Ele sabia que a pesca era necessária, porque era um modo de sobrevivência da sua família, que possuía inclusive uma vida relativamente estável no aspecto financeiro, porque seu pai, ele possuía alguns barcos e empregados que trabalhavam para ele e para a sua família. Mas desde que João começou a ter uma consciência maior, começou a ler os escritos sagrados e outros livros, ele gostava, se interessava muito em aprender. Ele ouviu falar de uma figura muito importante, de um espírito que havia vivido na Terra com uma missão extraordinária, Siddhartha Sakyamuni Gautama, ou simplesmente Buda, aquele homem que viveu na Índia por volta do século V a.C., que viveu até os 80 anos de idade. E à medida que João lia a respeito da existência daquele ser que trouxe ao mundo o caminho do meio, as 9 verdades, ele se encantava cada vez mais com a proposta da iluminação, do samadhi, do desenvolvimento, para podermos encontrar a nossa iluminação. E João acreditava que se Buda estivesse vivo, ou se ele houvesse vivido na época de Buda, com certeza seria atraído para se tornar um dos discípulos.
discípulos, um dos seguidores desse homem extraordinário. Numa das oportunidades que João e sua família estavam em Jerusalém, finalzinho de tarde, algo inusitado aconteceu. João começou a andar pelos arredores de Jerusalém, se afastou um pouco da cidade e entrou num belo bosque próximo de montanhas exuberantes, lugar muito aprazível, convite da natureza à meditação. E ali, enquanto o sol se punha por detrás dos montes de Jerusalém, o rapazote assentou-se embaixo de uma grande oliveira, cuja sombra convidava ao repouso, à meditação, e ele então, ali assentado, fechou seus olhos e deixou vivenciar uma experiência que tocou profundamente o seu coração. Ali de olhos fechados, no estado de meditação, ele começou a escutar um cântico muito suave. Era um coro de entidades angelicais que estavam em torno dele. E ele viu o seu espírito desprendendo do corpo físico. No centro daquelas entidades angelicais, como um sol, surgiu uma criatura que estava inebriada de luz. E esse espírito, quando se apresentou para João no mundo espiritual, logo ele compreendeu ser Buda. Buda veio ao encontro de João. E naquele exato momento, sem dar-se conta do que estava acontecendo verdadeiramente, João, ali naquele desdobramento espiritual, assentou-se ao chão na forma que se assenta os orientais, com as pernas cruzadas, fazendo reverência a Buda. E naquele instante, o grande mestre indiano, ele diz: João, por que te interessas tanto por aqueles que passaram aqui na Terra, a ponto de te fanatizares pelas ideias e principalmente pelo desejo ardente de se encontrar com eles? Nem sempre é bom ter essa exigência. Buda demonstrava para João que ele sabia dos desejos íntimos daquele rapazote. Porque quando João lia a história de Buda, o desejo dele era um dia poder se encontrar com aquele homem. Ele queria se tornar um discípulo de Buda, caso pudessem entrecruzar os seus caminhos. E então, Buda vai lhe falando, como se pudesse ler os seus pensamentos. Olha, meu filho, disse o mestre indiano, não te perturbes tanto com a minha vida. Outra vida muito mais importante. Um mestre muito mais grandioso já se encontra no meio das criaturas. E tu serás chamado para a sua divina companhia. Não percas tempo na melhor vivência do amor. Espera em Deus, porque o teu dia chegará. Você será convocado. A paz, meu filho, esteja sempre contigo. E quando o Buda desapareceu aos olhos de João, ele acordou no corpo físico, trazendo na lembrança aquele encontro que marcou profundamente o seu coração. Jamais João iria esquecer aquela oportunidade grandiosa, aquele encontro espiritual junto do Espírito que ele tinha tanta afinidade e que ele aprendeu tanto a amar apenas lendo a sua história e os seus ensinamentos. Pouco mais tarde, também ali no período da sua adolescência, João tornou-se discípulo de João Batista, o precursor, o homem que às margens do Rio Jordão
convocava as criaturas ao arrependimento. O próprio João havia sido batizado para poder entregar-se à proposta que João Batista trazia. Ele também aguardava ansiosamente a chegada do Messias prometido. João Batista dizia que ele batizava com a água, mas viria aquele que batizaria com o fogo. Algum tempo passou até que Jesus, ele buscou o precursor para poder também ser batizado. E depois do seu batismo, ele foi para um monte, permaneceu ali durante 40 dias, e quando retornou, justamente no dia em que Jesus sai do monte, João Batista está com seus discípulos. E entre eles estava João e André. Eles eram muito amigos. E no nosso encontro virtual sobre André, nós contamos um pouco, mas vale a pena rememorarmos, porque quando Jesus passa ali diante de João Batista, ele diz para os seus seguidores: Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E João e André, muito curiosos, eles não pestanejaram. Eles saíram correndo, deixaram João Batista e foram atrás do Nazareno. E quando eles estavam caminhando em direção a Jesus, ali naquela estrada poeirenta, Jesus pergunta para eles: Que buscais? E eles dizem: Rabi, onde moras? E Jesus então lhes responde: Vinde e vede com seus próprios olhos. Então eles foram e ficaram com Jesus durante todo aquele dia. As páginas do Evangelho não relatam o que eles vivenciaram, o que eles conversaram. Ainda não houve também nenhuma página, pelo menos que nós conheçamos, psicografada, que fale a respeito do que sucedeu. O fato é que eles ficaram encantados com Jesus, aquele homem incomparável que era puro amor. E tudo vai começar na relação de João com Jesus, propriamente dita, numa bela manhã de sol, ali na praia de Cafarnaum. Depois de Jesus haver convidado André e Simão Barjonas, que ficou conhecido como Simão Pedro, os dois pescadores, mais à frente, ele também, Jesus, se encontra com dois outros pescadores, mais jovens, os convocando para se tornarem seus discípulos. Tratava-se de João e Tiago, filhos de Zebedeu. Desejais participar comigo das alegrias da boa nova? E os dois pularam do barco e vieram ao encontro do meigo Rabi. João tomou as mãos do Senhor, as beijou. Tiago colocou a sua destra no ombro de Jesus. João era um rapazote de 16 anos de idade. E ali estava formada uma família espiritual. Os 4 primeiros discípulos convidados por Jesus. Naquela manhã em que eles foram convocados, logo depois do almoço, quando João e Tiago chegaram em casa, logo contaram para Salomé, a mãe, o que havia acontecido. E conforme nós contamos e relatamos no nosso encontro virtual com Tiago Maior, que Salomé, ela, ao mesmo tempo que ficou feliz do chamamento, ela ficou preocupada e foi conversar com Jesus. Este encontro se deu em Caná da Galileia, durante as bodas, quando Jesus transforma a água em vinho. Ela pede para que os filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda de Jesus, no reino dos céus. E depois, posteriormente, eis que Zebedeu, o pai, vai à casa de Simão Pedro, também acompanhado dos filhos, para poder saber de Jesus o que exatamente ele queria dos seus rebentos.
O diálogo é muito profundo, está relatado também no nosso último encontro de Tiago Maior. Aqueles que não assistiram podem depois conferir. Não vamos relatar novamente para não nos estendermos, mas ali eis que Zebedeu compreende a grandiosidade de Jesus, que ele realmente era o Messias, e ele entrega João e Tiago como os filhos de Jesus. Que os meus filhos sejam teus, eles estão entregues a ti. E eles então começam a acompanhar os passos do meigo Rabi. Foram chamados por Jesus de filhos do trovão, pelo zelo que tinham para com seu mestre. O tempo vai passando. João vai bebendo daquela fonte inesgotável de amor e de sabedoria que era o Evangelho. Convivendo com Jesus de perto, podia, junto dele, aprender, transformar, compreender as verdades da vida. Em uma manhã, também ali em Cafarnaum, Jesus, dentro do barquinho de Simão Pedro, convoca os 12 homens, os condutores do Espírito, no dizer de Emmanuel, e entre a lista, entre os nomes citados por Jesus, está o nome de João. Conforme também já dissemos, mas é muito importante relembrar, o meigo Rabi, ele tinha uma relação muito estreita, muito especial com João, Tiago Maior e Simão Pedro. Eram como seu grupo de confiança. Frequentemente, Jesus levava-os a momentos muito importantes para serem testemunhas excepcionais e exclusivas de alguns acontecimentos. Em outras ocasiões, a este trio de confiança se juntava também André, o irmão de Simão Pedro. Talvez por causa da sua pureza, da sua inocência, João tornou-se logo o discípulo amado, o apóstolo amado de Jesus. Os apóstolos, os demais seguidores, eles não tinham inveja, ciúme de Jesus com João, a não ser por algumas vezes. Judas Iscariotes ficava um pouco ressabiado com aquela relação, mas eles entendiam também que João era muito jovem, era o mais jovem de todos, precisava realmente de um cuidado especial, estava sempre também muito disposto a ajudar. João era muito habilidoso, estava muito presente junto com Jesus em todas as circunstâncias. E o amor é algo que se vive, que se desperta, numa relação que temos com aqueles que convivemos e despertamos os melhores sentimentos. Quando muitas vezes os outros apóstolos queriam obter alguma coisa, eles faziam por intermédio de João. Pedia João para ser o intermediário com Jesus para poder solicitar aquilo que eles desejavam. Nessas andanças com Jesus, nessas viagens realizadas, sempre muito aprendizado. Agora eles iam a diversas cidades, visitaram a Galileia, a região, em diversas cidades, foram à região da Judeia, que era mais rica, foram a Samaria. Então eles viajaram bastante. E havia uma cidade que João conhecia bastante, a cidade de Jericó, bem próxima a Jerusalém. Jericó fica aproximadamente 1 hora de Jerusalém. E ele tinha muitos amigos naquela cidade, e muitas vezes, quando se encontrava com aqueles amigos nas viagens que realizava, João não pestanejava em falar de Jesus, sempre relembrando o mestre, sempre falando dos ensinamentos que ele havia aprendido junto com Jesus. Não media esforços para poder falar da mensagem libertadora.
E foi justamente numa manhã ensolarada que João estava em um pequeno mercado pregando para alguns amigos, uma pequenina multidão, que em meio a gritarias surgiu um homem louco chamado Janjão. Ele era muito conhecido naquela região, sempre muito brutalizado, violento. À medida que João falava, aquele homem, ele gritava no meio do povo, causando alarido. Todos estavam com muito medo, mas João permaneceu muito tranquilo, onde estava, paciente, continuou pregando o evangelho, como se envolvesse aquele ser em muita ternura. E a todo instante João lembrava-se tanto de Deus quanto também de Jesus. À sua mente vinha um mestre. Ele viu por diversas vezes Jesus curar os chamados endemoniados, aqueles que estavam envolvidos pelas malhas da obsessão. E visivelmente João percebia que aquele homem estava doente, que aquele homem precisava de auxílio, precisava de carinho. E à medida que João foi envolvendo em ternura, não parou de pregar, mas os seus pensamentos envolviam aquele desconhecido. Janjão foi aplacando a sua fúria. Ele foi diminuindo a tonalidade da sua voz. Ele foi se aproximando pouco a pouco de João, as pessoas com medo, mas João muito tranquilo, porque o medo, ele potencializa a experiência, ele inclusive dá forças para aquela situação continuar acontecendo. Mas João, ele muito tranquilo, amoroso, quando todos percebem, Janjão está sentado aos pés de João para poder escutá-lo também. O semblante havia se modificado, estava muito tranquilo. E alguns que estavam ali presentes diziam que João era o Filho de Deus. Ele era o profeta que havia sido enviado, o Messias, que nada temia. Mas João dizia que era apenas o apóstolo do Cristo. Quando terminou aquela pregação, Janjão começou a acompanhar João. Onde João ia, estava Janjão atrás dele. Foram inclusive até uma estalagem. Janjão estava totalmente curado. Em determinado instante em que os dois estão ali juntos, eis que Janjão quer beijar as mãos e os pés de João. João fica muito emocionado com aquela atitude do homem que havia sido curado, mas não deixa ele fazer. E com voz muito firme, mas amorosa, João lhe disse: eu também sou homem, como tu. Deixa essa manifestação quando encontrares o Mestre, porque ele sim merece a tua reverência. Nós achamos muito bonita essa passagem que está descrita no livro Ave Luz, psicografia de João Nunes Maia pelo espírito Shaolin, porque João estava no auge da sua juventude. É um período que nós queremos muitas vezes ostentar, nos mostrar para as pessoas, mas ele estava tranquilo, ele estava muito sereno naquilo que verdadeiramente ele estava realizando, no trabalho que realmente ele veio empreender ao lado de Jesus. João foi o apóstolo que esteve com Jesus desde as bodas de Caná, onde o mestre transformou a água em vinho para salvar a honra de uma família, até os últimos momentos ali no Monte Gólgota, quando Jesus dá o último suspiro, quando ele é crucificado. Uma das maiores provas de afeição de Jesus por João se deu na última ceia.
além de Jesus ter pedido a João e Simão Pedro para prepararem aquele encontro, foi João quem assentou-se à direita de Jesus. Ali à mesa estava João à direita de Jesus e à esquerda estava Tiago Maior. Foi ali, naquele último encontro de despedida, sem que os apóstolos pudessem saber que o encontro tinha um tom de despedida, o encontro que ficou conhecido como a última ceia, em determinado instante em que Jesus anunciou para os seus apóstolos que o Filho do Homem seria traído, seria negado e seria levado à crucificação, Simão Pedro, que estava sentado ao lado de João, pediu ao apóstolo amado para perguntar a Jesus quem o iria trair. E na inocência, porque João ali era o intermediário, ele questionava, mesmo que fosse a pergunta de outro, ele pergunta para Jesus: Senhor, quem haverá de traí-lo? E foi um instante que Jesus disse que aquele que metesse a mão com ele na cesta de pão, esse seria o traidor. Nesse momento da última ceia, foi um instante que Jesus nos trouxe diversos ensinamentos. Foi o momento em que Jesus pôde legar para os seus apóstolos e para todos nós muitas mensagens de engrandecimento, com a proposta de podermos prosseguir celebrando a sua memória, não em rituais, mas na sua presença, por meio do seu evangelho, na nossa prática diária, buscando a nossa iluminação interior. Logo que terminou aquele encontro, aquela ceia, depois da oração, diz o Novo Testamento que Jesus começou a cantar os salmos, aqueles entoados por Davi. Então ele se retira da casa de Maria de Jerusalém, onde foi realizada a última ceia, e convoca, chama 3 dos seus seguidores, Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, para que eles pudessem ir ao jardim do Getsêmani, localizado no Monte das Oliveiras. Era um lugar muito aprazível, onde Jesus, todas as vezes que ia a Jerusalém, sempre gostava de visitar. Ali, eles buscavam orar, fazer as suas meditações. Era como se Jesus encontrasse naquele local as energias salutares para poder continuar a sua trajetória terrena. E logo quando eles estão subindo, já havia anoitecido, a noite estava iluminada pelas estrelas e pelo luar. Jesus, quando chega ali no local em que ele iria fazer as suas orações, ele pede aos seus apóstolos: esta é a minha derradeira hora convosco. Vigiai e orai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E ele se afastou, não dizendo mais nada aos seus seguidores, entrando em comunhão com o Pai, permanecendo em prece. E os 3 apóstolos, eles se assentaram nas raízes de uma árvore que saía para fora, como se a natureza houvesse fabricado um banco para que eles pudessem se assentar. E ali assentados juntos, é João, o discípulo amado, que fala aos companheiros, até muito entusiasmado: vigiemos e oremos, de acordo com a recomendação que o Mestre nos deu. Pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3, em sua companhia, isso deve significar muito para o nosso espírito. A grandeza de sua confiança em nosso auxílio. E eles, naquele instante, os 3, puseram-se a meditar, também a orar em silêncio, como Jesus fazia, mas logo adormeceram,
deixaram-se envolver pelo sono. E eles acordaram muito assustados, ouvindo Jesus dizer: Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Será que não poderiam velar comigo, pelo menos por 1 minuto? E eles acordam muito assustados, os três, esfregam os olhos, e Jesus se afasta novamente para que ele continuasse com a sua meditação, e novamente eles dormem. Quando Jesus se afasta dos seus seguidores, pela segunda vez, eles dormem. E Jesus então os admoesta novamente. Não conseguistes então orar comigo? Os 3 apóstolos, nós podemos imaginar essa cena, ficaram totalmente envergonhados. Mas antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, às vezes nós queremos sempre dar justificativas para os nossos erros, eles não tiveram tempo de dizer nada, porque quando observaram, ali, bem próximo, já se aproximava Judas Iscariotes, juntamente com os soldados do Sinédrio e a pequenina multidão que trazia achotes fumegantes nas suas mãos para a prisão de Jesus. Tiago Maior, naquele momento, saiu correndo desesperado. Pedro e João tentaram fracos esforços para a libertação de Jesus. Houve o episódio, inclusive, de Simão Pedro cortando a orelha de Malco, um dos soldados, conforme nós relatamos no encontro virtual de Simão Pedro. Mas relata João, seu próprio punho no seu evangelho, e eu com medo fugi, e caindo em mim, voltei para estar ao seu lado. Então João também sai correndo com medo, quando Jesus é preso, mas logo ele começa a meditar. Jesus estaria sozinho, quem estaria com ele naqueles momentos extremos? E João então fica nos arredores, ali da casa de Caifás, de Anás, para poder saber o que estava acontecendo. As más línguas sempre estiveram presentes em todas as épocas. Deve ter escutado falar que Jesus seria preso ali no Sinédrio, na casa de Caifás, para no dia seguinte ser levado ao pretório, onde seria julgado por Pilatos. E João, naquele momento em que tem essa informação, tem essa notícia, a primeira coisa que vem à sua mente é a figura de Maria, a mãe de Jesus, a quem João também já chamava de mãe. Ele tinha um apreço, era sua tia, na verdade, irmã de Salomé. Então João, ele quer ir dar a notícia a Maria. Maria estava em Jerusalém. Ela estava hospedada na casa de alguns amigos fora dos muros da cidade. Então ele vai correndo ao encontro dela naquela madrugada, bate insistentemente à porta, chorando, e é ela quem abre a porta do casebre. Quando ela vê João chorando, pergunta do que se trata, é ele quem dá a notícia. O teu filho está preso e amanhã será julgado. Aquela mulher leva a mão ao peito, assenta-se no banco trespassado de palha ali da sala, e ela pergunta: mas que fez o meu filho? Se não levar a mensagem do amor, se não cuidar das pessoas, se não fazer o bem? É a incompreensão das criaturas humanas, minha mãe. E Maria então busca na intimidade da casa um manto negro, joga sobre a sua cabeça, e ela pede a João para levá-la até o seu filho. Ela queria ir ao encontro de Jesus na casa de Caifás, onde ficava a prisão. E João pondera: mas minha mãe está tarde, a estrada é perigosa, eu quero estar com meu filho. Então João oferece o seu braço amigo e leva então Maria ao encontro de Jesus. E passa com ela toda aquela noite, madrugada, até o dia amanhecer.
e não saiu de perto de Maria. Ele foi um ser essencial nesses momentos de dor. Nós não podemos imaginar que era para o coração daquela mãe ver o seu filho sendo julgado por algo que não cometeu, sendo levado à crucificação, vendo ele ser morto. Diz Chico Xavier que uma das maiores dores da criatura humana são os pais sepultarem os seus filhos, quando é feito geralmente ao contrário. Então, naquele instante, estava Maria, amparada por João, e ela acompanha todas aquelas movimentações. Desde Jesus amarrado a cordas, saindo da casa de Caifás, sendo levado ao pretório, o julgamento, o povo gritando a crucificação, as chibatadas que Jesus recebeu, 70 chibatadas, 35 no seu dorso, 35 nas suas pernas. O flagício romano era impiedoso, um chicote de couro velho, onde na ponta era amarrado ossos de animais ou bolas pontiagudas de ferro, que quando batia na carne rasgava. E ela ali sofrendo e João sendo-lhe o ombro amigo. Durante toda a Via Crucis, desde ali o local onde Jesus recebeu a cruz no pretório até o Monte Gólgota, está Maria acompanhando, sofrendo junto com Jesus. Aliás, as mulheres piedosas do Evangelho acompanhavam toda aquela trajetória. Estava Salomé, a mãe de João, estava Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Joana de Cusa, estava Maria de Magdala, Maria de Jerusalém, a mãe de Marcos, onde fora ocorrida a última ceia. E elas ali choravam, pranteavam. João foi o único apóstolo que esteve ali ao lado do seu mestre naqueles momentos tão difíceis. E quando eles chegam no Monte Gólgota, o Monte da Caveira, era um outeiro de 15 metros de altura, tudo estava preparado para a crucificação. Eles assistiram aquele momento doloroso e quando a cruz ela se ergue com as forquilhas e derreia ao chão, ali aos pés da cruz encontra-se Maria, pranteando o filho que está morrendo aos poucos. E ela acompanha todos aqueles instantes dolorosos, o diálogo de Jesus com os dois ladrões, Jesus pedindo água e o soldado levando aloés e fel aos seus lábios. E há um momento muito bonito e tocante que Maria, chorando, isso está no filme A Paixão de Cristo, ela olha para a cruz e diz: carne da minha carne, coração do meu coração, até quando durará o seu sofrimento? E naquele instante, eis então que Jesus distende o olhar para sua mãe amorosa e lhe diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João diz: filho, eis aí a tua mãe. E neste instante, meus amigos, Jesus transforma a sua mãe em nossa mãe. Jesus quebra os laços da consanguinidade, falando-nos os laços espirituais. Ele entrega Maria aos braços de João. Ele sabia que João seria um filho amoroso, cuidadoso, que cuidaria de Maria com desvelado afeto, dando-lhe tudo aquilo que lhe fosse necessário. Depois da crucificação, Jesus ressuscita no terceiro dia, convive com os apóstolos, e João, ele traz dentro do seu coração uma grande dor. Diz o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, no livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier,
que a dúvida atroz que trazia o coração de João era: por que dormir? Por que no momento em que o meu mestre mais precisou, mesmo sendo admoestado pelo meigo rabi mais de uma vez, para que pudesse vigiar e orar, eu ainda assim dormi? E foi numa oportunidade, numa grande oportunidade, num diálogo fraternal, que Jesus apareceu ao seu apóstolo e lhe disse que a caminhada aqui na terra, ela é feita sozinha. Nos momentos mais difíceis, seguimos sozinhos. Podemos até ter pessoas ao nosso lado, mas aquela emoção, aquele sentimento, vivenciamos sozinhos. Agora, enxuga suas lágrimas, esquece a culpa e vigie e ore para não cairdes em tentação. E João, ele abraça Jesus, terno e doce. As lágrimas escorrem por sua face, mas ele entende que havia aprendido a grande lição e prometeu a si mesmo seguir a sua jornada para cumprir com aquilo que lhe fosse preciso para que a mensagem do Evangelho pudesse ser continuada e levada a muitos outros corações. Ali em Jerusalém, João permaneceu ainda por algum tempo, junto com Pedro, e segundo o livro Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos, foi João e Simão Pedro que puderam curar um paralítico que se encontrava na porta formosa do Templo de Jerusalém. Foram os primeiros apóstolos, depois da morte de Jesus, que realizaram uma cura. Estavam os dois ali no templo. Estava ali o paralítico, muito conhecido, com a sua escudela na mão, pedindo esmolas. Quando ele se aproxima, ele pede auxílio monetário. E Pedro e João, lembrando-se de Jesus, que lhes dissera que eles eram deuses, poderiam fazer tudo que o mestre tinha feito e muito mais, olham para aquele homem, compadecem-se dele e dizem quase que em uníssono: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Nós te ordenamos, levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se e andou. Logo depois do dia de Pentecostes, quando Jesus ascende às esferas mais sublimes, conclamando aos seus seguidores: o ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário, João permaneceu ainda em Jerusalém por um tempo, mas depois decidiu ir para Éfeso, juntamente com Maria. É quando ele leva Maria para essa região e eles vão residir numa pequenina cidade chamada Esmirna, hoje conhecida por este nome, na Turquia, mas à época chamada Éfeso. E ali sobre o grande monte, eles viam o mar Egeu que banhavam aquelas terras, e ali realizam um trabalho extraordinário. Maria é chamada Maria Santíssima, acolhendo os corações sofridos, e João fazendo suas pequenas viagens nas cidades ao entorno para não deixar Maria sozinha. Ele sempre saía pela manhã, voltava à hora do almoço, depois saía novamente, retornava no final da tarde para dormir junto com ela. Fez isso até os últimos instantes, quando a mãe de Jesus e mãe nossa regressou à pátria espiritual ao completar 70 anos de idade. No dia que ela desencarnou, no momento, João não estava em casa. Foi Jesus que veio recebê-la
Ele vem travestido em um leproso, conforme também psicografia de Chico, no mesmo e referido livro Boa Nova, vale a pena ler, e João não estava em casa naquele instante. Mas João deve ter realmente o coração partido com aquela despedida, embora soubesse da imortalidade da alma, mas ele vai dedicar-se, agora com a morte de Maria, para a divulgação do Evangelho, cumprindo verdadeiramente a sua tarefa. Ele foi companheiro inseparável de Pedro, realizando inclusive um trabalho também na Samaria. Coube a ele impor as suas mãos aos recém-convertidos da Samaria, aos samaritanos, que eram tão perseguidos pelos judeus, evangelizando aqueles corações. Volta para Éfeso, continua o seu trabalho ali naquela cidade, quando ele é exilado por ordem do governo de Domiciano. E ele é levado então para a ilha de Patmos, onde é banhada pelo mar Egeu. Era uma prisão onde homens muito perigosos eram levados para ali. Estava João exilado por causa do Cristo. Nos dias que passou na ilha de Patmos, foram dias muito marcantes à sua vida. Ali ele pôde compor um livro, escrever um livro que fez parte e faz parte do Novo Testamento. O último livro do Novo Testamento foi escrito por João, o Apocalipse, onde ele fala sobre acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Tendo visões extraordinárias, ele escreve o que vê, com as simbologias próprias da época. Por isso, hoje, o entendimento dessa obra é muito difícil, porque é necessário contextualizar para poder entender. Há vários pesquisadores, estudiosos, teólogos que se dedicam, se debruçam no estudo do Apocalipse, mas ali na ilha de Patmos ele escreveu: por vezes, João assentava-se à beira do mar Egeu, conversava com os peixes a respeito do Evangelho de Jesus, e todos eles vinham à beira-mar para poder escutá-lo. Dizem os historiadores e pesquisadores que no dia 6 de maio do ano 95 depois de Cristo, eis que João recebeu o veredicto de que deveria ser morto. Ele deveria ser flagelado e colocado dentro de um caldeirão de azeite fervendo durante 3 dias. Os soldados que estavam vigiando, responsáveis por aquele serviço, alguns deles, inclusive convertidos pela palavra de João, não queriam de jeito nenhum realizar aquele intento, mas João, muito carinhoso, muito amoroso, disse-lhes que seja feita a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele é colocado dentro deste tacho de azeite quente e o tacho ferve durante 3 dias consecutivos. Então os soldados cavaram uma vala onde seria depositado o corpo decomposto de João, mas para surpresa deles, quando viraram o tacho, no fundo estava o corpo intacto de João. E para surpresa de todos eles, vivo. João estava vivo. E quando eles perceberam isto, imaginemos naquela época o que significava isso. Ao mesmo tempo que alguns davam louvor, outros temiam, ficavam alvoroçados com aquela situação. E eles, então, temendo o que poderia acontecer com João e com eles próprios, resolveram libertá-lo, mas instruíram que quando ele retornasse para a sua cidade, que ele mudasse o nome, para que as perseguições não continuassem. Se todos soubessem o que tinha acontecido com ele, com certeza mandariam matá-lo de novo. E então João,
Curiosamente, ele assume o nome de Pai Francisco quando retorna para a cidade de Éfeso. Tudo isto está narrado, essa parte final que nós estamos contando, no livro Francisco de Assis, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Quando Pai Francisco João retorna para Éfeso, ali ele escreve o 4º Evangelho e também escreve 3 epístolas ou 3 cartas aos cristãos em geral. Ele vai desencarnar pouco tempo depois, ou 6 anos depois desse acontecimento, por volta do ano 102. Alguns historiadores dizem por volta do dia 27 de dezembro. Todas essas datas e também anos, gostamos sempre de dizer, são frutos de pesquisas, onde, é claro, existem discrepâncias. O mais importante não são as datas, são os fatos acontecidos. E naquela manhã, no final do século I, em Éfeso, centenário, ele desencarna de morte natural. Era chamado, ali em Éfeso, o discípulo do amor. Foi o único apóstolo, meus amigos, que não sofreu nenhum martírio para morrer. Embora ele tenha passado por essa experiência na ilha de Patmos, mas isso não foi o mote da sua morte. Ele morreu de morte natural. Jesus já havia dito, antes de ser crucificado, que João, já havia provado seu amor desde antes. Contam as tradições espirituais que João era levado pelos seus discípulos à igreja de Éfeso e ali, com muita dificuldade para falar, por causa da idade, ele limitava-se apenas a dizer: amai, amai uns aos outros como eu vos amei. A figura de João é extraordinária nas páginas do Evangelho. Nos ensina tanto, nos traz o convite para despertarmos na intimidade do nosso coração o verdadeiro amor, porque ele é o símbolo do amor, o discípulo amado de Jesus. Queríamos agradecer o carinho da presença de todos vocês. Ainda não terminamos, temos uma surpresa ao final do nosso encontro. Fiquem por aí. Queríamos dizer que o nosso próximo encontro será em torno de Filipe, o apóstolo do bom senso. Esses 4 primeiros encontros foram sobre os apóstolos mais conhecidos: André, Tiago Maior, Simão Pedro, hoje João. E agora nós vamos começar a adentrar alguns outros que não são tanto conhecidos, mas cuja história também nos traz muitos ensinamentos. Oportunamente, pelas redes sociais, nós vamos divulgar esse nosso próximo encontro beneficente, essa live. Agradecer a todos vocês que doaram, que puderam disponibilizar os recursos financeiros para a Fraternidade Sem Fronteiras. Pedimos também aos nossos internautas que nos acompanham, dê o seu like no vídeo, isso é muito importante para a divulgação. Se é a primeira vez que você se encontra aqui conosco, inscreva-se no canal. Abaixo do vídeo tem inscrever, tem também o sininho, as notificações, ative para que você seja sempre avisado quando um novo vídeo for postado. E a nossa finalização da noite de hoje, do nosso encontro, nós, conforme dissemos, fizemos uma pequena mudança propositalmente, colocamos a poesia que sempre finaliza o nosso encontro, em torno dos apóstolos no início, porque deixamos para o final uma mensagem, na verdade, uma oração em reverência a João, que mais tarde retorna à terra como Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus.
este Espírito extraordinário que nos trouxe de volta a mensagem do amor. Nós vamos terminar com a oração de São Francisco, que vai ser entoada pelo Christian e pela Cleide Clara, dois amigos muito queridos, que por meio da música, da sua voz, da oração cantada, vão finalizar esse nosso encontro. Tenhamos uma boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Estamos juntos, sempre.